Graça e paz, tudo na bênção com vocês? Vamos a mais um capítulo do livro Vivos no Vale. E hoje nós vamos usar como base um texto para a gente começar essa narração que está em Mateus 6, verso 14, que diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. E de repente você se pergunta por que exatamente esse texto, né? A bênção do Senhor que nos chegou, ela veio mediante um posicionamento de perdão. Eu já tive algumas experiências na minha vida com relação ao perdão. E amados, algo poderoso de Deus, o perdão. Muitos estão escravizados e muitos não conseguem desfrutar e receber do Senhor porque estão vivendo uma raiz de amargura tremenda e profunda por essa questão, por não liberar o perdão. E perdão não é desculpa. E perdão não é um sentimento. Perdão é uma atitude. Talvez em muitos momentos você não vai ter força nem desejo de perdoar. Mas se você obedecer a palavra e fizer isso, esse texto que diz que se eu perdoar a ofensa dos homens, o meu Senhor também vai me perdoar, significa que se eu quero ser livre e liberto, eu preciso ter essa atitude. Tudo começa com a questão de estarmos aqui em Joinville, o fato de eu não estar trabalhando, como eu disse no capítulo anterior, estamos agora no capítulo 6, e nesse capítulo eu vou contar uma grande bênção. Mas essa grande bênção, ela é startada através de uma atitude de perdão que eu precisei tomar. Eu vou dizer para você que eu não estava nem um pouco afim de perdoar essa situação e essa pessoa, mas mediante o tempo de oração e o que o Espírito de Deus falou no meu coração, eu obedeci. Lembre-se, obediência é prenúncio de bênção. Muito bem, nós estávamos morando atrás da igreja, naquela pequena casa. Quando chegamos em Joinville, eu trouxe ainda um resquício, tanto financeiro como um carro que eu trouxe de lá também. Eu estava com 2 carros que haviam sobrado daquela minha empresa, né, onde eu estava trabalhando, e que ali a questão não era totalmente regular. Eu abri mão disso para honrar o Senhor, com que um espólio daquilo sobrou 2 carros e um pouquinho de dinheiro. Como a representada de purificador de água não deu certo, eu estava desempregado, eu comecei a fazer alguns bicos, vendendo seguro de automóvel e tentando negociar esses carros. E num primeiro momento a coisa até que fluiu bem, e eu tomei gosto pela coisa. Até que eu conheci uma pessoa que se colocou como sendo um irmão em Cristo, de uma garagem que hoje já não existe mais aqui na cidade, que se localizava numa avenida movimentada aqui da cidade. E eu deixei um carro meu lá para vender, e ele muito bom de conversa. Eu entrei, né, nessa vibe, me deixei levar e confiei, né, algumas situações financeiras e do outro carro também na mão dessa pessoa. Não levou 15 dias para mim ver que na verdade não se tratava do irmão, mas de um larápio, né? Então tem muito lobo vestido de ovelha. Coisas que você, amado, muitas vezes só vai aprender se você realmente vivenciar, né? Por mais zelo e cuidado que você tenha, e eu vejo ali ainda assim a permissão do Senhor para que tudo aquilo que eu ganhei naquela empresa, trabalhando de forma irregular, né, não tão lícita como deveria ser, estava se esvaindo das minhas mãos, porque Deus queria me dar tudo realmente da maneira dele, tudo abençoado, tudo consagrado a ele. Então eu louvo a Deus por aquele processo, mas foi muito dolorido, porque a reserva que a gente tinha, o carro que a gente tinha foi embora, né? Só fiquei com um carro daí. Mas veja, Deus, ele é sempre fiel, né? Sempre maravilhoso, cheio de misericórdia, apesar de nós. Apesar de nós, ele é muito bom, muito bom. Passado esse momento, eu ainda continuava desempregado, agora sem a possibilidade de fazer algum negócio com o carro, fiquei só com a venda de seguros, né?
por um bom tempo isso foi nos sustentando. Não eram tantas vendas assim, mas a coisa era suficiente para se manter. E um belo dia eu orando e falando com o Senhor e me queixando, da situação. É interessante como a gente, na verdade, muitas vezes tem dificuldade de enxergar, Na nossa ótica, nós muitas vezes nos vestimos da autocomiseração e não conseguimos enxergar que nós erramos, que nós estamos errados. Mas Deus, cheio de amor, ministra no meu coração algo muito sério. Eu havia adquirido notas promissórias dessa pessoa, ela se comprometeu dessa maneira, deixou notas promissórias que não foram pagas, tentei cobrar, botar cobrador, fazer pressão e nada aconteceu. Então eu orando, uma tarde, Deus traz ao meu coração: perdoa o fulano de tal. Eu disse: Deus, como perdoar uma pessoa que faz o que fez? Ele sabia, eu disse que era só o último recurso que nós tínhamos. Contei o nosso testemunho, a nossa história. E eu cheio de justificativa. E Deus disse: perdoa ele. Eu fui até a cozinha, naquela pequena casa que morávamos atrás da igreja. E eu disse: amor, Deus falou comigo e disse que é para perdoar o fulano de tal e rasgar todas as promissórias. E ela, sempre com muito temor de Deus, falou: se Deus disse, está dito, vamos orar. E ali começamos a orar e liberar perdão sobre aquela pessoa e rasgar nota promissória por promissória. Ali choramos juntos e largamos no altar do Senhor tudo isso. Veio no meu coração paz, veio no meu coração uma leveza que até então eu não estava sentindo, eu estava muito inquieto, incomodado, e eu consegui descansar. Veja que o liberar o perdão e perdoar libera situações no mundo espiritual que nós nem imaginamos. Destrava a nossa vida de uma maneira muito tremenda. E às vezes você passa meses, anos com coisas dentro de você porque alguém te prejudicou. Se você serve ao Senhor e você sabe que Ele te perdoou os teus pecados, a tua mazela, escreveu teu nome no livro da vida, eu digo: quem é você para não perdoar? Então eu fiz pela fé. Talvez você vai ter que fazer isso agora pela fé. Depois de ouvir esse vídeo, vai ter que dobrar o joelho e falar com Deus: Senhor, perdoa o fulano, o ciclano, o beltrano, perdoa aquela situação, Senhor, mas eu não tenho força para perdoar. Não é na tua força, é a atitude de diante de Deus, nominar essa pessoa e liberar o perdão e lançar no mar de esquecimento, assim como Ele lançou lá os teus pecados. E olhar para a cruz, e olhar para frente, e seguir, entendendo que Ele tem mais para você, que tem bênção a caminho, que as coisas não acabaram ali, pois Ele é um Deus cheio de bondade e de uma riqueza tremenda. Então, fizemos isso, e depois desse ato, passado alguns dias, bate alguém à nossa porta, eu fui atender. Era um casal que congregava também na igreja, que estava indo para uma outra cidade porque eles iam assumir uma congregação lá. E eles disseram que em oração, Deus disse que eles deveriam vender a casa deles, que era num bairro aqui de Joinville, para nós. Uma casa mista, num bom terreno, um terreno de esquina. Alguns que estão ouvindo esse testemunho lembram, estiveram nessa casa. E, queridos, foi algo realmente de Deus, porque eu fui muito honesto. Eu disse: olha, eu não tenho como pagar, não tenho como fazer um financiamento, eu estou desempregado e a Sandra ganha muito pouco. Ele disse: olha, eu estou vendo que você tem um carro aí, e de repente um computador vocês podem financiar. Ele trabalhava nessa área, ele precisava de um computador, e na época era dinheiro um computador. E fomos no banco ver a situação, mediante o salário da Sandra, se encaixou. Enfim, resumindo, realmente Deus alinhavou esse negócio. Foi com muita paz. E veja, amados, sem condição nenhuma, sem perspectiva nenhuma, desempregado. A promessa que Deus me fez lá em Blumenau, quem está acompanhando aí os capítulos sabe que eu testemunhei que um dia eu estava num culto e Deus falou comigo que toda a ferragem da minha casa, que eu tinha comprado para construir a nossa primeira casa lá em Blumenau, eu deveria doar por centro de reabilitação, que o pastor José ia construir em Blumenau e está lá até hoje, abençoando vidas. Porque se assim eu fizesse, ele ia me dar uma casa.
Me dá a ferragem e eu vou te dar uma casa. Amados, são experiências que eu acredito que você deve ter tido as suas, são coisas tremendas, maravilhosas, sobrenaturais de Deus. Então, ali estava se cumprindo a promessa, mais de um ano depois. Então, realmente, a casa veio ao nosso encontro. Deus usa esse casal para nos abençoar, para comprar de uma maneira que se fosse de outra forma não teria como, porque foi algo de pai para filho. Então, eu vi Deus me dando uma casa. Eu dei um carro usado que tinha e financiei um computador em 24 vezes. Quem aí está ouvindo, quem sabe, vendo esse vídeo, já fez isso no passado, né? Para comprar um computador tinha que ser em 24 vezes. Então, nós mudamos para essa casa e ali começamos uma nova história. Um novo capítulo aqui em Joinville. Algo realmente que eu não podia imaginar jamais. Comprar uma casa naquelas condições. Então você vai vendo como a fidelidade de Deus ela é maravilhosa. E independente da situação que você está, Deus ele pode transformar a tua vida. E eu continuava então desempregado. Continuava nessa situação, agora com uma casa, com uma responsabilidade, né? De honrar um compromisso mês a mês, porque só o que a Sandra recebia naquela loja de confecção não seria suficiente para a gente pagar isso e também sustentar a nossa casa. E entre lutas e adversidades e vales, Deus mostra que Ele é Deus. Em meio a tudo isso, queridos, o capítulo 7 vai mostrar outra bênção tremenda. Nós tivemos a oportunidade de desfrutar situações bem complicadas, né? Para um começo de casamento, mas Deus estava nos forjando nisso tudo. Talvez você está passando por alguns vales aí e você não está atendendo. Se você tem um propósito de servir ao Senhor, entenda que a tua vida, você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser servo, para servir. Então, de repente, a tua casa, a tua vida, o teu trabalho, tudo que você tem vai ser usado para glorificar Deus, para servir ao Senhor. Alguns imaginam que servir ao Senhor é estar ligado a uma igreja e pregando a palavra. Amados, nós somos o templo, nós somos igreja. Você é a igreja do Senhor, você é a igreja do Deus vivo. E Ele quer te usar da maneira que você é, do jeitinho que você é. Nem todo mundo vai passar por um processo como esse para amadurecer, para entender e para começar a vislumbrar aquilo que Deus tem no que diz respeito ao ministério exatamente. E foi isso que o Senhor fez conosco. Porque um outro adendo que eu faço lá em Blumenau, ainda solteiros, num culto de jovens, numa tarde, eu tocando bateria, entra um jovem pela porta da igreja. E quando aquele jovem entrou e que ele ficou de frente, né, pro palco, quando a gente estava tocando, eu senti um arrepio tremendo ao ver aquele jovem entrando e eu comecei a falar com Deus no Espírito e disse, Senhor, o que é isso? Quem é esse rapaz? E por que eu senti isso olhando para ele? E o Senhor falou comigo, ele vai falar contigo. E aí eu fiquei apreensivo até o fim, né? Ansioso para saber quem era e por quê. E o que ele tinha para me dizer. Quando acaba essa reunião de jovens, ele vem na minha direção e pergunta se eu era advogado. Eu disse não. E ele disse, eu vejo o irmão de terno e eu vejo o irmão indo às nações. Queridos, quando ele fala aquilo para mim, olha, eu estou vendo você indo às nações, Deus tem um propósito com você com as nações. Eu era, naquele momento ainda, um recém-convertido, num culto de jovens, né? Já havia me batizado, já havia tido experiência com Deus, mas aquilo foi muito, muito forte. Eu me sentia como que flutuando quando ele falava comigo. E aí eu comentei com a Sandra, ela disse, não, fica tranquilo, isso aí não é nada, né? Mas e aquilo falou muito forte comigo. Eu entendi que Deus tinha algo mais futuramente. E hoje, amados, passado décadas, a palavra do Senhor se cumpre. Quando o ministério pode abençoar missionários em várias nações. É um milagre de Deus. A experiência de estar, de ir à nação, não significa exatamente só você ir e colocar o pé lá. Começa com a oração, começa com a intercessão. Segue pela tua oferta,
segue pelo teu coração generoso. Você já está indo às nações quando você está fazendo isso e entendendo o chamado missionário que Deus deu a cada um de nós. Nós somos chamados para fazer a obra aqui até os confins da terra. Então tem que ser simultâneo. Então talvez você precisava ouvir isso. Porque todo o contexto da nossa história está ligado no propósito de Deus. E no próximo capítulo, no capítulo 7, você vai ver que coisa tremenda, que outro milagre maravilhoso chegou às nossas mãos. Queridos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É perseverar, é permanecer, porque aquilo que Deus tem para mim e para você vai se cumprir. Eu quero fechar esse momento com o Salmo 37, o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É dele que vem as promessas, é dele que vem o cumprir, é dele que vem o milagre, é ele que é ele que traz à existência aquilo que não existe. Então eu espero que esteja edificando a tua vida e que você possa compartilhar esse milagre, né, da compra dessa casa, mesmo estando desempregado, mesmo depois, e aí que é o interessante, né, de passar uma situação em que eu fui logrado, mas Deus fala, perdoa, nós obedecemos, e nesse ato, nessa atitude, mesmo sem ter esse sentimento de perdão, pela fé, Deus então starta as coisas e traz a bênção ao nosso encontro, e essa casa chega nas nossas mãos. Foi um grande milagre de Deus. E no capítulo 7 tem outro milagre tremendo. Por isso que eu digo que a nossa vida é de glória em glória. Deus abençoe. Se esse vídeo tem te abençoado, divulgue ele. Abençoe outras vidas também. Então, até o próximo capítulo. Shalom, queridos!